Oi pessoal, Márcia Miyamoto. Minha intenção agora é construir um journal sobre a história do Pontes Transformadoras. Muitas pessoas têm colaborado de forma genuína para a construção dessa ideia. E eu achei por bem registrar esses momentos da história para novos entrantes e para o futuro também, além de compartilhar aprendizados que acontecem ao longo do caminho. Então eu queria começar a contar por que eu resolvi criar o Pontes Transformadora, quais foram as minhas motivações. A primeira motivação foi o meu filho, Tiago, de 13 anos, que não deve acontecer somente comigo, que tem um filho adolescente, pré-adolescente, que domina a tecnologia muito melhor que eu. No começo eu achava engraçado o fato dele me ensinar como usar melhor a Siri, como ele tirava sarro de que eu não conseguia utilizar o celular na sua plenitude, como a tecnologia podia melhorar minha vida, até o ponto em que eu tive uma conversa séria com ele, porque ele me disse que ele queria ser youtuber. E lógico, eu, educada nos padrões da era industrial e mãe, fiquei preocupada com essa afirmação de que ele queria ser um youtuber. E na época eu não sabia nada de quem eram os youtubers famosos e nem como funcionava a monetização ou a forma de remuneração de um youtuber. E fiquei espantada quando ele me disse as cifras de quanto ganhava por ano um youtuber famoso, simplesmente porque ele tinha milhões de seguidores no YouTube que assistiam seus vídeos. E quando eu fui olhar o conteúdo dos vídeos, fiquei mais assustada ainda. E caiu a ficha para mim. O mundo mudou muito, está mudando muito e eu estou para trás. E essa semente ficou na minha cabeça. Como que eu tenho que me atualizar? Eu me deixei adormecer por muito tempo pela comodidade de um emprego estável, com benefícios, com um bom plano de aposentadoria. E aquele statement de futuro para ele, que ele via para ele, me incomodou muito, porque eu não tinha ideia do que isso poderia representar. Um outro ponto que me levou me motivou a criar o Pontes Transformadoras foi o evento da crise. Em 2009 eu também fui desligada da companhia onde eu acabei voltando a trabalhar, ela me convidou para trabalhar novamente. E de lá para cá eu me transformei na minha gestão de carreira. Mas isso foi em 2009. Já naquela época a internet era um fato, mas honestamente não era algo que eu tinha dado tanta atenção. Eu mudei muitas coisas com relação a como eu faço meu network, como eu administro meu dinheiro, aonde eu ponho foco, como eu me posiciono diante dos projetos que me aparecem e principalmente o que eu quero deixar de legado, propósito de vida, esses temas. E quando eu comecei a estudar o tema do desemprego nessa última crise do Brasil, eu fiquei alarmada com os números que eu peguei da Organização Internacional do Trabalho. Na América Latina, são 6,7% de desempregados atualmente. Nos Estados Unidos, 4,9%. E no Brasil, 11,2% estão sem emprego. Isso representa 11,4 milhões de pessoas sem emprego atualmente. Estatísticas de maio desse ano. Com isso, eu quis aprofundar um pouco mais esses números e abri-los, e outro dado surpreendente apareceu. Que comparando com a crise anterior de 2009, o número de desempregados com título universitário cresceu 21,2%. E também
aumentou significativamente o número de pessoas sem emprego em alta e média gerência, 17%. Esse sou eu, título universitário, pertencente à classe de alta e média gerência. Para mim ficou claro que ali era uma questão de tempo que eu estivesse nessa fila também. Eu acredito muito que quando a gente quer propor uma mudança, a gente tem que propor uma mudança não é para o outro, é para a gente também. Por que isso? Porque quando a gente pensa que é para o outro, a gente está julgando que o outro é mais fraco do que você. Então, a minha ideia aqui com Pontes Transformadoras não é dizer que eu estou numa situação melhor só porque eu estou empregada e o outro está numa situação pior porque está desempregado. Isso é só uma questão de tempo e de contexto. Porque eu estou na mesma condição. Eu fui educada, quer dizer, o input, né, a variável de entrada da minha formação profissional é igual à variável de entrada da forma como foram educadas muitas dessas pessoas que estão desempregadas. Então, eu pensei, se eu não fizer algo, estarei eu também, muito em breve, nesse grupo. E eu já estive num grupo de pessoas em transição de carreira e eu não quero estar nesse grupo novamente. Não necessariamente, e hoje a gente tem uma ampla possibilidade de formas de estar ativo no mercado, como por exemplo no empreendedorismo, que permite que estejamos ativos, não necessariamente dentro de uma situação de empregado ou empregador. Muito bem. Dentro desses estudos que eu comecei a fazer mais profundos sobre a questão do desemprego da alta e média gerência, eu me deparei com um livro que se chama Only the Paranoid Survive, do Andy Grove, que foi presidente da Intel. E ele tem um statement que ele fala que as mudanças estão num ponto de inflexão e acontecendo muito rápido. E adivinha quem são os últimos a perceberem? Os executivos. Por que isso? Porque o executivo ele é tão pressionado a entregar o número do trimestre, ele tem uma agenda tão lotada de resolução de problemas para que se entregue uma métrica numérica, que ele perde a perspectiva mais ampla do que está acontecendo ao seu redor e das tendências. E isso é a morte dele no curto prazo, no médio prazo. Quando ele acorda, ele ficou obsoleto e a empresa, quando precisa fazer uma redução de custo, no curto prazo também, porque todos estão com mindset no curto prazo, quem que ele vai buscar? Aqueles que ganham mais. Hoje em dia, num demonstrativo de resultados, aqui no Brasil, a grande maioria das companhias tem na linha de salários a sua linha mais representativa de custo. Então, a matemática é muito simples num ambiente de crise. Vamos cortar as pessoas que têm mais salário, por uma questão de sobrevivência no curto prazo. E considerando que os mercados emergentes, né, América Latina, não representam tanto no total, então a pressão fica ainda maior, né, para os salários mais altos. Um outro material que só fez corroborar essa construção de uma visão de que as pessoas, principalmente da geração X, como eu, que foram educadas dentro do paradigma da era industrial, é um vídeo do TED de Rainer Streck, que ele gravou em outubro de 2014, há exatamente 2 anos. E a previsão dele era que em 2020 o Brasil teria 7% de que ele chama de job mismatch, workout mismatch. O que é isso? Não é que não exista trabalho a ser feito. O que existe é que eu não encontro profissionais com o advento da tecnologia, com as capacidades que são necessárias para esse novo contexto, o que faz com que elas sejam o quê? Desempregadas. Eu tenho certeza que desses 11,2%, uma grande parte diz respeito a isso. Hoje, eu
conversando com um colega no meu treino de espada lá de samurai, com o educador da Três Corações, ele me comentava que eles estão implementando um projeto de robôs no armazém e 57 pessoas foram substituídas por 3 robôs que estão fazendo desde a coleta, coleta, organização de pallet e transporte do café para dentro do armazém, e todo esse trabalho era feito por 57 pessoas e agora tem um funcionário gerenciando 3 robôs. Ou seja, a natureza do trabalho no armazém mudou. Agora, as pessoas, quando estão principalmente trabalhando em grandes organizações, ficam adormecidas com a estabilidade, a falsa estabilidade. E quando a mudança tecnológica ocorre, elas são pegas de surpresa, né? O dado mais alarmante desse vídeo nem é esse do de 2020, que na verdade atingimos 11,2% em 2016, ao invés de 2020, que isso previa 7%. E ele prevê que para 2030, se não fizermos nada, esse número sobe para 33%. Isso só prova que nós já estamos atrasados nessa transformação. E que as grandes empresas, e eu falo porque eu trabalho em uma, não estão preparando os funcionários para essa realidade. Não porque elas não queiram, eu acho que elas não sabem como fazer isso. Esse é um fenômeno global. Essa crise da força de trabalho em função da entrada da tecnologia, mudando as competências e as capacidades requeridas para os novos empregos. E isso passa também, obviamente, pela educação, não é? Um universitário que hoje sai da faculdade, ele já sai obsoleto, porque nem as universidades estão conseguindo acompanhar a velocidade das mudanças. O nível de formação agora, ele sai da inteligência lógico-matemática para uma inteligência intrapessoal, interpessoal, de criatividade e cognitiva, que são inteligências múltiplas na teoria do Howard Gardner, né, de 83, onde foi privilegiado a inteligência lógico-matemática espacial e negligenciadas as inteligências mais ligadas à humanidade. Outro fenômeno que a gente vê acontecendo com os millennials e com a internet é a forma como eles estão aprendendo e criando negócios milionários usando a internet. Então, nós da geração X é que temos muito a aprender com os millennials, no sentido de pegar uma ideia e usar a internet, usar a tecnologia para fazer essa ideia dar frutos. O mais legal de tudo isso, o meio copo cheio dessa história, é que qualquer assunto, através da internet, pode virar um bom negócio. Na minha visita ao Vale do Silício, eu conheci a Mético, que Nick, que é um dos sócios fundadores, ele é um refugiado russo que é maquiador e do mundo fashion. E 2 millennials, 2 engenheiros tecnológicos foram buscar o Nick, porque ele tem um produto que toca as pessoas, mas ele não tem a tecnologia, então juntou. Né? Juntaram competências complementares e fundaram a Mético, que o que ele faz? Ele, através do iPhone, você escaneia a sua pele e ele dá o tom exato do foundation ou da base, da maquiagem que a mulher precisa. E você recebe na sua casa o make-up, a maquiagem, com um rótulo personalizado feito para você, economizando além de produtos, né, que deveriam ser misturados para chegar no tom de pele, tempo para a mulher. Então, esse é um exemplo dentro de muitos que a gente vê de oportunidades de negócio
que são mais escaláveis pela existência da tecnologia do marketing digital. Então, assim, tentando resumir, nós vínhamos por uma ponte da era industrial, onde os empregos que eram privilegiados eram os de estruturação lógica, de resolução de problemas. E o que a gente vê acontecendo é que os novos negócios, eles exigem muito mais entendimento do ser humano, porque essas atividades repetitivas estão sendo rapidamente substituídas pela inteligência artificial e pela tecnologia. Então, qual é o objetivo do Pontes Transformadoras? Essa massa de pessoas, principalmente da geração X, onde eu me incluo, precisam transitar para chegar para outra ponte, da ponte da tecnologia, aonde, com a nossa experiência, nós consigamos alavancar boas ideias, né? Dar a estruturação necessária de boas ideias através da tecnologia. Então, e o primeiro passo é essa mudança de mindset da era industrial para a era do conhecimento, onde a motivação primeira da era industrial era basicamente dinheiro. Por quê? Porque o trabalho foi tão segmentado, não é? Com a entrada das máquinas, e que a gente só pensa em caixinhas de processo, e cada um está numa caixinha. Houve uma desconexão, uma ruptura brutal do ser humano que está executando aquele trabalho. Mais importante é o resultado do que o ser humano que está executando aquele trabalho. E o paradigma muda completamente à medida que tudo que for repetitivo, a máquina poderá fazer. Inclusive, trabalhos que a gente acha que demoraria algum tempo. O advogado. Divórcios, em alguns países, já são feitos via inteligência artificial, sem a presença de um advogado. Contratos, licitações, o pessoal de compras, fazer bid para pegar o melhor fornecedor, isso já é amplamente utilizado inteligência artificial, telemarketing, enfim, coisas que haviam um contato humano também estão sendo substituídas por robôs. E se nós não fizermos a mudança de software mental para não nos vitimizarmos, né, diante desse contexto, e sermos protagonistas e alavancar o uso dessas tecnologias para promover uma mudança importante na sociedade e que vai nos impactar. E por que eu digo sociedade? Eu fui 2 vezes assaltada à mão armada. Quando eu vou pegar um Uber, e eu pergunto qual foi quando eu começo a bater papo com o motorista, vários foram gerentes de qualidade, gerentes de produção, que hoje precisam dirigir o Uber para sobreviver. Se nós, como sociedade, não nos juntarmos para encontrarmos soluções para que esse conhecimento dessas pessoas seja aproveitado, que essas pessoas consigam também fazer o mindset se alterar para esse novo contexto digital, todos vamos perder com isso. A violência aumenta todo dia porque as pessoas não estão vendo mais possibilidades de sobreviver com essa mudança. E a gente precisa se ajudar mutuamente nesse sentido. E é por isso que eu criei o Pontes Transformadoras. De longe eu tenho a solução para o problema, mas uma vez que eu o identifiquei, eu estou me posicionando para tentar achar uma solução de aceleração. E o que é muito bacana é que toda vez que eu coloco o tema, as pessoas aceitam estar comigo para pensar a respeito e tentar criar algo para resolver esse problema. Vou parar aqui nesse vídeo e no próximo vou contar a minha jornada do herói, como é que esse caminho foi sendo construído até o ponto onde eu estou hoje.